O tema da mensagem de hoje é o poder do deserto. E eu sei que o poder do deserto é algo que anima quem está no deserto hoje ouvindo essa palavra, porque você está em busca de um escape. Mas é algo que a gente, tem alguém no meio do deserto já celebrando. Mas é algo que a gente não gosta de ouvir muito quando a gente está num período bom ou numa fase boa. Verdade que desertos marcam a jornada de qualquer homem ou mulher de Deus. Jesus foi forjado no deserto, caminhou no deserto e ele prosperou no deserto. Adão foi formado no jardim, foi criado no jardim e ele caiu no jardim. A gente aprendeu ao longo da história dos heróis da fé e ao longo da nossa história que os cenários, eles são importantes, os ambientes, como eu preguei semana passada, eles geram influência. Mas se você está posicionado em uma palavra que é independente do teu cenário, eles não são determinantes. Pelo contrário, tem períodos em que as coisas estão mal, que são os melhores períodos para a gente se lançar no Deus do impossível e começar a viver coisas que são impossíveis de viver no dia bom. Tem momentos em que a gente está tão cercado de conforto, a gente está tão confortável dentro do que está vivendo, que quando Deus nos chama para fazer algo com Ele, muitas vezes a gente prefere não fazer, porque a gente já está no lugar que gostaria de estar. E é por isso que muitas vezes algumas zonas de conforto são retiradas de nós. É por isso que muitas vezes algumas boias de salvação, elas são retiradas de nós, porque se você estiver confortável demais, a ponto de não estar apto para se mover, quando Deus te chamar, você está numa zona de perigo, não numa zona de conforto. O lugar mais seguro que podemos estar é correndo riscos com Deus. A gente aprendeu ao longo da história que é melhor ser Noé no meio de um dilúvio, dentro de uma arca que Deus o pediu para construir, do que ser qualquer outro que zombava de Noé enquanto ele construía. A gente aprendeu que é melhor ser Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro de uma fornalha ardente, do que ser qualquer um daqueles que se prostrou diante de outros deuses para que não fossem lançados na fornalha. A gente aprendeu que é melhor ser como Jesus, levado para a cruz como uma ovelha, sendo direcionada a um abatedouro, sem falar nada, do que ser como aquele ladrão ao lado de Jesus que zombou dele na sua última oportunidade de receber remissão e salvação. Alguém está comigo aqui? Diga: eu creio que desertos são escolas da fé. A palavra de hoje daria uma série inteira, então eu vou tentar compactar isso em 40 minutos. Eu quero muito que você acompanhe tudo que Deus vai liberar, porque algumas chaves vão mudar a sua história para sempre. E por conta disso vai mudar a história dos seus filhos também. Você vai ser um pai melhor, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser um empresário melhor, você vai ser um líder melhor. Alguém está comigo? Diga amém. Deuteronômio 1:31 diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a esse lugar. Eu vou ler isso de novo. Eu quero que você feche os olhos e você receba com a voz do seu pai nessa manhã falando com você. Também no deserto vocês viram como eu, o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até vocês chegarem a esse lugar. Uma das maiores expressões de cuidado de Deus a gente experimenta nos nossos piores cenários. A gente percebe o cuidado de Deus quando a gente está no dia mal e os nossos inimigos são muitos, e os diagnósticos médicos são contrários, e as vozes ao nosso redor geram desânimo, mas ainda assim a gente permanece de pé. Isso é cuidado de Deus. Os projetos dos seus inimigos não prosperarem, as armas forjadas contra você não te matarem, aquilo que o inferno tenta todos os dias contra o teu filho ou contra os teus filhos, de fato não acontecer, isso é uma expressão de cuidado de Deus. Não só o escape que Deus dá no meio da crise, mas livramentos que a gente nem percebe, em que Deus nem deixa a gente entrar em crise, portas que o Senhor nem permite que a gente acesse, mesas que o Senhor nem deixa a gente sentar, ou conversas ou reuniões que o Senhor nem deixa que a gente participe. Tem muitas coisas que quando a gente está no início da nossa jornada, a gente acha que é uma punição de Deus ou falta de cuidado dele, mas lá na frente a gente percebe que era só zelo. Tem lugares que Deus te arrancou com a própria mão, porque Ele ouviu conversas que você não ouvia, Ele viu coisas que você não via. Tem empresas que o Senhor permitiu que fechassem, e você na época achou que era a pior crise da sua vida. Hoje você agradece a Deus porque algo novo foi gerado a partir de algo que você deixou para trás. Sabe, dos significados de renovo
no dicionário é rebento. Rebento é um galho novo que floresce de um lugar onde uma árvore foi cortada. Você já deve ter visto algum toco de árvore no meio de alguma calçada e você vê um pedaço de um broto verde nascendo daquele lugar. Isso é o rebento, ou seja, isso é o renovo de Deus. É algo novo sendo gerado no lugar de uma ferida antiga. É algo novo sendo colocado por Deus no lugar de algo que um dia te machucou, mas não te matou. No lugar de algo que um dia te feriu, mas não te parou. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? O rebento de Deus, o renovo de Deus, o cuidado de Deus, o escape de Deus, a segunda chance de Deus, os novos começos de Deus, tudo isso acontece em lugares de crise. Os maiores milagres da sua vida aconteceram nos piores momentos da tua vida. Os maiores milagres da sua casa aconteceram nos piores momentos da tua casa. Como se esquecer do livramento que Deus deu aos nossos filhos quando estavam internados, ou de um livramento que Deus nos deu no meio de um acidente de trânsito, ou de um livramento que Deus nos deu quando a gente teve um diagnóstico médico contrário. Irmão, tem um dos nossos voluntários que serve aqui todas as semanas, ele deve estar em algum lugar aqui. E alguns meses atrás ele teve um ataque cardíaco no meio de um culto. E a gente tem um time com dezenas de médicos voluntários. O nosso WeCare socorreu ele, levou até a nossa ambulância com CTI, usaram um desfibrilador, conseguiram levar ele para um hospital e ele foi socorrido. E hoje ele serve e o coração dele foi renovado. Ele viveu um livramento, ele estava no meio de um culto como você está e o coração dele estava parando, mas Deus socorreu, deu escape, levantou, sustentou. É impossível ele não se lembrar em meio a alguns cultos que ele serve daquele dia em que Deus o socorreu. Porque existe uma característica nos desertos: eles são ruins enquanto a gente passa, mas eles são marcantes depois que a gente vence. É ruim enquanto a gente vivencia eles. É como um chá de boldo preparado pela avó, ou como aquele remédio amargo que você tem que tomar enquanto é criança. Eu tenho 3 filhos e os 3 ainda são pequenos. E eles odeiam ter que tomar remédios amargos, mas é melhor você passar por aquilo que precisa passar do que você fingir que não está acontecendo aquilo que está acontecendo. Desertos, eles não permitem que a gente finja que não está vendo o que está acontecendo, porque os desertos, eles são muito específicos. São áridos, estéreis e eles fazem muito calor. Essa é uma vantagem. Às vezes é melhor um deserto do que uma batalha invisível. A palavra fala sobre o laço do passarinheiro. A Bíblia diz que ele nos livrará do laço do passarinheiro. E o laço do passarinheiro era uma armadilha usada por caçadores para capturar pássaros. E eles colocavam um fio quase transparente. Então o pássaro ia ali e a patinha dele ficava presa naquele fio. E ele tentava voar mais alto e não conseguia. Ele tentava e não conseguia. Até que em algum momento ele começava a acreditar que essa nova altura era o limite que ele podia voar. Irmão, a pior coisa que você pode viver como cristão é acreditar que pode voar sem perceber que tiraram de você a capacidade do seu voo. É melhor um inimigo que se apresenta, um deserto que você enxerga, do que batalhas que você nem sabe que está enfrentando, do que inimigos que estão te sugando. Existem mais bajuladores e ladrões de alegria abatendo pessoas do que desertos e gigantes. Os desertos te posicionam, os gigantes te deixam em posição de batalha, mas os bajuladores não, eles te sugam sem você perceber. A zona de conforto mina o teu intuito de viver algo com Deus sem perceber. Você um dia queria mudar a história, queria fazer história com Deus, queria plantar igrejas. No dia seguinte você só está preocupado em qual é o próximo carro que você vai comprar, ou qual é a próxima TV que você vai financiar, ou qual é o próximo sofá que você vai sentar. Porque sem perceber, a zona de conforto pega homens que foram chamados para mudarem a história e transforma em pessoas comuns que só querem ouvir uma palavra no domingo e viver a sua vida comum ao longo da próxima semana. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer história com Ele. Deus te chamou para que o seu nome ecoe na eternidade e a sua família esteja lá também. Deus te chamou para te estabelecer como cabeça e não como cauda, como um homem de governo. A Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Deus não te chamou para ser um crente comum que de vez em quando oferta, de vez em quando serve, de vez em quando vem, porque Deus não está fazendo algo com você de vez em quando. Uma das promessas que Jesus nos fez é: eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Deus está com você, Deus está em você, Deus te cerca, Ele te guarda, Ele te envolve, Ele te protege, Ele te blinda, Ele preenche você. Então olhe para mim em nome de Jesus. A pior coisa que pode acontecer com você é você se tornar um crente comum. Você não é comum.
É você se tornar alguém que vem para receber uma palavra que vai te manter animado. O púlpito não é um lugar que gera só ânimo. O púlpito gera destino eterno, vida eterna, salvação, liberações de Deus, ativações de Deus, unção de Deus. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Não, você não vai ser mediano nem morno, porque a Bíblia diz que os mornos serão vomitados. Deus tem tanta ojeriza a ideia de sermos mornos, que Ele chega ao ponto de dizer que prefere que você seja frio. É melhor que seja frio ou quente. Você tem noção que dentro desse contexto a gente pode aceitar a ideia de que é melhor alguém que diz não acreditar do que alguém que diz acreditar, mas vive como se não acreditasse? É melhor você dizer, eu não tenho certeza se Deus existe, do que você falar, eu creio que Ele existe, mas viver a tua semana como se Ele não existisse. Não pede a bênção dEle para nada, não consagra nada a Ele, não pergunta nada a Ele, não pede conselhos para Ele, não busca opiniões nele, não atrai a presença dEle, não cria um ambiente para Ele, não edifica um altar para Ele. Mas se alguém perguntar, você vai falar, não, eu acredito em Deus. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem muitos desertos que Deus permite que a gente entre para que a gente desperte, para que a gente acorde. Desertos são um lugar de preparo. Esse é o primeiro tópico da mensagem de hoje. Você está comigo? Diga amém. Se você quiser, anota. Só não entra no WhatsApp, anota em algum aplicativo que não vai roubar a tua atenção. Você está comigo? Diga, eu creio que desertos são um lugar de preparo. Eu já vou avisar, é possível que hoje a gente passe um pouco do tempo. Se você precisar sair, fica à vontade. Mas eu preciso entregar o que o Senhor me confiou para hoje, amém? Deserto é um lugar de preparo. Ainda bem que eu vi Jesus. Deus levanta João Batista, a voz que clama no deserto. E onde ele é preparado? No meio de um cenário de falta. Ele se alimenta de mel silvestre, gafanhotos, e ele se veste com couro. Ele é um homem rústico, criado num ambiente hostil. Mas é um homem que Deus preparou para preparar o caminho para o seu filho. A gente olha para a história de Jesus. A Bíblia diz que ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. Ele crescia em sabedoria. Jesus enfrentou muitos desafios antes de se apresentar como Messias. Jesus, ele tinha um ofício. Jesus honrava os seus pais, Jesus cuidava da sua casa, Jesus tinha responsabilidades, ele foi ensinado. Ele não veio dos céus com 30 anos e ele já falava, ele já andava, não, ele foi gerado num ventre, ele foi amamentado, ele teve cólicas como qualquer bebê teve, ele teve que aprender a andar, ele engatinhou, ele caiu, ele tropeçou, ele aprendeu a correr, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a ler, ele ia para a sinagoga, como diz a palavra, como de costume, ou seja, ele estudava, se debruçava na palavra, mesmo sendo o verbo encarnado, mesmo sendo a própria palavra, ouvia da boca de homens a respeito de si próprio. Jesus enfrentou processos, Jesus enfrentou desertos. Ele acaba de ser ungido, batizado, uma porção do céu é derramada sobre ele, o Espírito repousa sobre ele, uma voz do céu diz, esse é meu filho em quem eu tenho meu prazer. E a Bíblia diz que em seguida o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem muitos desertos que o próprio Deus vai te levar para lá, Ele vai te convidar para estar lá, mas não há nenhum deserto que Deus permita que você entre, que não vai gerar em você algo melhor do que você tinha antes de entrar. Todo deserto que Deus permite que você entre é para te capacitar, é para te elevar a um novo nível, é para te afiar para próximas batalhas, é para te dar novas patentes, é para confiar algo novo a você. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Porque nos céus não há uma nova patente se não houve uma prova anterior. Você só é aprovado em lugares que você foi testado. Deus testa homens na falta para saber se estão prontos para ter provisão. Deus testa homens na vergonha para saber se eles podem ter dupla honra. Irmão, guarda isso aqui. Se na sua vergonha você foi reprovado, você não está pronto para receber a dupla honra de Deus. Você vai se exaltar quando Deus fizer. Você vai se deslumbrar quando Deus te der. Se você for reprovado na falta, você não pode ser colocado no muito, porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Mas se você não consegue ser fiel com pouco, por que você acredita que vai conseguir ser fiel quando tiver muito? Uma das coisas que Deus quebrou algumas semanas atrás, quando eu preguei sobre o poder da entrega, a gente viu pessoas entregando o seu melhor aqui no púlpito. É essa narrativa do inferno que muitas vezes a gente usa para justificar
a nossa escassez. A gente fala, não, é fácil ele dar porque ele é rico. Não, tem pessoas aqui na igreja que eles dão porque eles são ricos. Mas se você sendo pobre não dá, quem garante que se fosse rico daria? A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Eu estava pregando em Cuiabá anteontem e eu vim com o time do Music conversando do aeroporto para Alfa, e eu falei para eles, o meu primeiro escritório foi dentro de uma sala de passar roupa, que era tão pequeno, literalmente, que o ventilador de pé tinha que ficar do lado de fora para ventilar para dentro, porque se ele ficasse dentro a porta não fechava. Só tinha espaço para uma cama,